lençóis que envolviam o seu corpo jogado ao chão. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Vamos estar lendo para que o Senhor possa estar nos abençoando através da leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 20, o versículo 1. Evangelho de João, capítulo de número 20 e o versículo 1. Quando Jesus ele sai do sepulcro, que ele ressuscita, ele deixa lenço dobrado e deixa lençóis ao chão. Qual o significado? Vamos então entender a palavra de Deus. Vamos para a leitura. Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 1. Olha só o que diz. Olha o que diz. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: eles tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram. Imediatamente, Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu. Olha, daqui começa o que nós queremos falar nesta hora. E inclinando-se, viu as faixas de linho, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com a faixa de linho, mas dobrado à parte. Vamos lá mais uma vez, versículo 7, para podermos entender. Bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, que não estava com as faixas, de linho, mas dobrado à parte. Muito bem. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é categórica quando ela traz o ensinamento desde o nascimento de Jesus, a sua morte de cruz e sobre a ressurreição. E algo que nos chama a atenção e é bom salientar nesse dia, nesta oportunidade, algo que nós devemos deixar bem claro aos irmãos, que tudo tem um significado. A morte de Cristo, ressurreição, os pequenos detalhes, logo após a sua ressurreição, a saída do sepulcro, tem um significado. E nós entendemos o seguinte, olha só, mais uma vez. Os dois corriam juntos, os dois discípulos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu ao chão os lençóis. Então, quando ele chega no sepulcro, a primeira coisa que ele vê é o quê? Os lençóis. Quando ele chegou no sepulcro, ele observou que os lençóis, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então nós observamos, três acontecimentos aí. Primeiro, a pedra estava removida. Quando chega, a pedra está removida. Segundo, então nós entendemos que, em primeiro lugar, a pedra foi removida do sepulcro. Segundo lugar, um discípulo corre, vem outro correndo também, e os dois começam na correria.
correndo. Tchá, 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 tchá. Um apressa, chega na frente. Quando um chega, olha no sepulcro, vê vazio. Olha e vê vazio o sepulcro. Mas ele observa que os lençóis que envolvia Jesus, o corpo de Jesus, está no chão. Está no chão. Está tipo amassado no chão, jogado no chão. Então atente para este detalhe. Os lençóis de Jesus estavam meio que amassado, jogado ao chão. E ele observa, em seguida vem o outro discípulo. E aí Pedro. Ele entra no sepulcro também e vê no chão os lençóis. Novamente Pedro observa os lençóis meio que amassado, alguém utilizou, usou e já jogou ali no chão. Ficou no chão meio que amassado. Observe isso. E quando Pedro olha, ele vai observar que o lenço e lençóis, duas diferenças. Jesus tinha lenço e lençóis. Então observa que o lenço estava dobrado, os lençóis meio que amassado no chão. Bom, mas como nós vamos entender este fato e este acontecimento? Como nós vamos entender? Bom, eu gostaria de trazer para você, para que você pudesse entender o significado desta chegada deles ao sepulcro. Amém? Então, entenda bem, é o seguinte, preste atenção. Para poder entender o significado do lenço dobrado, você tem que entender um pouco a respeito da tradição hebraica daquela época. Senão não tem como entender o significado do lenço e dos lençóis ali ao chão. Já vi muitos pregadores pregando e falando somente do lenço. Mas nesta manhã, lendo, Deus me orientou e me deu mais uma palavra a respeito não só do lenço dobrado, mas dos lençóis também jogados ao chão. Quase todos os pregadores falam somente do lenço. Mas eu observei que todos os detalhes que aconteceu após Jesus sair do sepulcro têm um significado. A pedra tem um significado, os lenços têm um significado, os lençóis que envolviam o corpo de Jesus também têm um significado. Então, para que nós possamos entender, vamos atentar para esse detalhe. Quando um servo colocava a mesa de jantar para o seu senhor, ele buscava ter certeza em fazer exatamente da maneira que o seu amo queria, que o seu senhor queria. Preparava a mesa do jeitinho que ele queria. Depois que a mesa estava preparada, então o servo observava todos os detalhes para não faltar nada. E o seu senhor se aproximava da mesa, sentava para o jantar, e o servo, depois que preparava a mesa direitinho, ele saía e ficava num lugar como que meio que escondido. E o seu senhor não via o servo, mas o servo via o senhor, o que estava acontecendo, para que quando terminasse ali a refeição ele pudesse tomar as decisões cabíveis naquele momento. Bom, então é o seguinte, quando o servo colocava a mesa de jantar para o seu senhor, ele buscava ter certeza de fazer exatamente como o seu senhor queria. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperava de longe, como eu já disse para vocês, para que depois que terminasse ele chegasse. E quando terminava tudo, vamos lá, quando terminava a refeição, o servo estava observando e o senhor então se levantava. Olha só, olha que interessante isso. A mesa era colocada perfeitamente. O servo observava o senhor na refeição. Se o senhor, ou seja, o amo, tivesse terminado aquela refeição, ele se levantaria, limparia primeiro os dedos, sua boca e por fim limpava a sua barba. E ele fazia o quê? Ele embolaria o seu lenço e jogaria sobre a mesa. Então, entendeu? Ele terminava a sua refeição, limpava os dedos, limpava a boca, limpava a barba. Se ele tivesse terminado, ele embolaria ali, hoje chamando de guardanapo, né, o lenço, enfim, embolaria, jogava sobre a mesa e levantava. O servo que estava observando atentava para aquele detalhe, e o que ele fazia? Ele observava que o lenço do seu senhor, né, estava embolado assim e jogado ao chão. Então ele entendia o quê? Que ele tinha terminado, né, a refeição. E ele poderia chegar lá, né,
e retirar a mesa. Agora, se o servo observasse que o Senhor havia levantado da mesa, mas que porém o lenço não estava, né, jogado, mas o lenço estava dobrado, perfeitamente, bonitinho, dobrado, ele observava, então ele nem se aproximava. Que quer dizer o quê? Voltarei, eu voltarei para terminar a refeição. Então era dessa natureza que acontecia. Se o lenço estivesse, né, jogado em cima da mesa, ele entendia o quê? Ele entendia que estava ali terminado a refeição. O lenço estava ali sobre a mesa, né? Fechou, jogou sobre a mesa. Agora, se o lenço estivesse dobrado, ele entenderia que aí o seguinte: eu voltarei. Bom, voltando agora para você entender porque Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, acontece esses pequenos detalhes. Para você poder entender mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 4 ao 7 diz assim: e os dois corriam juntos, os dois discípulos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus estava dobrado num lugar à parte. Lençóis jogados ao chão e lenços dobrados à parte. Já disse que muitos, né, falam somente dos lenços dobrados. E eu entendi que Deus não quer falar conosco só a respeito dos lenços dobrados, mas Deus também quer falar conosco a respeito dos lençóis jogados ao chão. Então ali eu vejo os lençóis jogados ao chão e eu vejo os lenços dobrados. Meus irmãos, vamos lá para poder entender esta mensagem deste domingo. Olha só, o que quer dizer lençóis no chão? Nós já entendemos que quando o Senhor entrava para poder fazer sua refeição, o servo chegava ali e preparava tudo perfeitamente, bem organizado. O Senhor chegava e começava a refeição. Quando ele terminava a refeição, ele pegava o lenço, limpava os dedos, limpava a boca, limpava a barba, embolava e jogava ali em cima da mesa. Quando ele não terminava a refeição, o que ele fazia? Ele pegava o lenço e dobrava. Então vamos começar pelos lençóis no chão. O que significam os lençóis no chão? Eu entendi nesta manhã. Quando eu estava lendo esse texto, me alegrei, chorei na presença de Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é o amor de Deus. Os pequenos detalhes, ensinando para a sua igreja, ensinando para o seu povo a não ter medo. Em todos os detalhes, na morte, ressurreição, Jesus nos passou a mensagem dizendo: não temas, creiam, acreditam. Né? E eu vejo que essa mensagem, a primeira mensagem do sepulcro foi essa: os lençóis jogados ao chão. Se observam bem comigo aqui, Jesus quando saiu do sepulcro, ele pegou o lenço que estava envolvido na sua cabeça, a cabeça governa o corpo, certo? Ele pegou o lenço que estava sobre a sua cabeça, dobrou e colocou em cima da pedra. Os lençóis que envolvia o seu corpo que foi esmagado, o seu corpo que foi ferido, o seu corpo que foi transpassado, o seu corpo que sofreu todo tipo, você puder pensar, imaginar, de dor, de sacrifício, pelos nossos pecados, logo após a sua morte, esse corpo cheio de sangue, de dor, esse corpo que foi carne, foi tirada dele, né? Ali, a carne, enfim, sangue, o lençol veio sobre esse corpo, e daqui para cima foi o lenço. Então eu tenho dois itens: lenço na cabeça e eu tenho lençóis sobre o corpo de Jesus. Então vamos lá. O homem que estava fazendo a refeição, que era o judeu, fazia a refeição, e uma folhinha desse, para você poder entender. Observa bem, ó. Vamos supor que ele terminou a refeição. O que ele fazia? Ó, ele fazia o seguinte, ó, terminou a refeição, certo? E ele pegava, ó, e jogava sobre a mesa.
Quando ele jogava sobre a mesa, o que acontecia? O servo que estava de longe observando se aproximava e tirava a mesa. Queria dizer o seguinte: terminei a refeição. Ele pegava, pegava lá, fazia o seguinte, limpava os dedos, depois pegava, limpava a boca, limpava a barba e amassava e jogava. Terminou. Quando ele não havia terminado a refeição, mas ele tinha que sair, se levantar, ele pegava novamente o lenço, dobrava e colocava, sobre a mesa. Quer dizer o seguinte: voltarei, eu vou e volto, certo? Então o servo sabia: lenço amassado, terminei. Lenço dobrado, voltarei. Jesus, quando ele sai do sepulcro, ele vai deixar os lençóis, que nós lemos que ele fez o quê? Tirou os lençóis, e jogou. Quer dizer o quê? Terminei. Ele termina a obra expiatória. Ele vem e aos 33 anos morre pelos nossos pecados. E lá na cruz do Calvário, olha o que diz, para confirmar, quando ele pega os lençóis que estavam sobre o seu corpo e joga, certo? No chão, ele quer dizer o que? Terminei. Ou seja, jogou no chão. Terminei os lençóis. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Consumado quer dizer o quê? Acabado, terminado, findo. Então aí está. Lençóis jogado ao chão, terminei a obra. Concluí, consumei. Mas mais à frente um pouquinho, eu vou observar que tem um lenço dobrado. Jesus quer dizer mais uma vez: terminei, só que aqui é o contrário. Mas eu voltarei. Então ele terminou a obra na cruz, morrendo pelos meus pecados, pelos seus pecados, sofreu, padeceu. Mas em seguida, lençóis ao chão, terminou a obra da cruz, terminou a obra de expiação de pecados, terminou a obra, o seu corpo foi dilacerado, o lençol estava ao chão. Mas em seguida, na cabeça, autoridade, poder foi-me dado no céu e na terra, autoridade. Ele pega o lenço, mais uma vez, dobra e coloca do lado, dizendo o seguinte: voltarei. Aleluia. Então, que Deus te abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, nesse domingo, crendo na obra expiatória de Cristo. Ele cumpriu, ele terminou a obra ali. Quando ele sai, quando ele está na cruz já, ele diz: Pai, está consumado. Ou seja, terminei, concluí esta obra. Então, os lençóis que estavam sobre o seu corpo é lançado ao chão. Mais à frente, sobre a cabeceira ali, pedra, está o lenço dobrado. Os discípulos, quando chegam, observam lençóis jogados, amontoados no chão. Terminei a obra da cruz. Quando mais à frente eles olham, está o lenço dobrado. Ou seja, voltarei. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. E que você seja abençoado por Deus neste domingo, crendo que esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão tremendo, que morreu pelos nossos pecados, tudo o que precisava ser feito para a salvação do homem e da mulher foi feito por Jesus. Não precisa de Pedro, não precisa de André, não precisa de Filipe, não precisa de Tomé, mais ninguém. Jesus disse: está consumado. O véu do templo vai se rasgar de alto a baixo. Ele diz: começo uma nova história, começa um novo tempo na vida da humanidade. Ou seja, o que de lá até aqui chegou, daqui para frente, o meu sangue tem poder de mudar a sua história. Então ali agora está consumado. Ele termina, mas quando ele sai do sepulcro, ele deixa o lenço dobrado dizendo: eu voltarei. Amém? Que Deus abençoe sua vida nesse domingo. Que Deus te dê força, que Deus te dê vitória e que você possa ser abençoado por Deus. Acabou. Ou seja, Satanás, você perdeu a batalha.
aqui está quem venceu a morte, de pé, com vida, glória a Deus. E ainda deixou um lencinho dobrado dizendo: voltarei, fiquem em paz, eu não vou abandonar vocês, eu voltarei para buscar vocês. Glória a Deus. Ele esteve aqui, mas ele prometeu que vai voltar. E nós estamos aguardando esse dia da sua volta triunfante, gloriosa. Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. É promessa dele. Portanto, meu amado irmão, alegre o teu coração. Passe pela prova, passe pelo vento, passe pela tempestade, passe pelos vendavais, passe pelas lutas que você tem que passar. Nunca abandone Jesus por nada. Nunca deixe Jesus por nada. Que a sua fé nesse momento de dificuldade, que a sua fé nesse momento que nós estamos atravessando de prova, de luta, de aflição, um momento de vacas magras, mas continue firme, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida onde você estiver, família, que Deus te abençoe. Permaneça firme com Cristo. Porque o mais importa é a nossa salvação da nossa alma. Não adianta ganhar tesouro nessa terra, ouro, prata, muito dinheiro, não adianta, e perder a salvação. O mais importante é a nossa salvação em Cristo. Então que nesses últimos dias possamos viver tempo de alegria, tempo de perdão, tempo de comunhão, tempo de paz, tempo de gratidão, tempo de agradecer, tempo de crer, tempo de acreditar, tempo de viver o extraordinário de Deus. Tudo o que você viveu dentro da casa de Deus, nas igrejas, nos cultos, que seja agora como depósito na sua vida, que você possa estar utilizando nesse momento, que nós não podemos estar indo à igreja, ao templo, adorar, mas onde você está, aí está uma igreja. Você é a igreja de Deus. Entregue sua vida para Ele. Aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador, entregando a sua vida para Ele. Porque Ele já morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados. Hoje eu não preciso mais me confessar para o homem, eu confesso para Deus. Os meus pecados, Ele vai me ouvir, Ele vai perdoar os meus pecados. Hoje eu não dependo mais de pessoas para que possa fazer intercessão por mim para chegar até a Deus. Porque o próprio Jesus morreu por mim e disse: está consumado. Ou seja, o véu do templo se rasgou. Ele disse: a partir de agora você tem livre acesso a mim nos céus. Aonde você estiver nesse momento, nesse domingo, se você quiser orar, se você quiser clamar, Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Ele morreu por mim e por você para nos dar acesso direto ao Pai. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Entregue sua vida para Cristo. Entregue seus caminhos ao Senhor e confia nele, o mais Ele tudo fará. Porque Ele já fez a obra, Ele já morreu por nós, perdoando nossos pecados e nos dando direito de salvação. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus, olha só. Hebreus 9:27 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Então esse versículo, ele está ladeando com aquela frase final: voltarei. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Seja abençoado por Deus. Fale de Cristo para a sua família. Fale de Cristo para os seus parentes. Fale do que Jesus fez para a sua família, porque o céu é real. O céu é real. A salvação é real. E em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Eu tenho certeza que você não quer ir para o céu e ver a sua família se definhar no inferno de tristeza e dor e agonia e sofrimento. Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto temos vida, há esperança. E só podemos entrar nos céus pelas portas quando nós reconhecermos os nossos pecados e confessar a Ele as nossas culpas. Ele então nos perdoará dos nossos pecados. Mas é necessário hoje eu confessar a Jesus os meus pecados. Pastor, mas ele não morreu? Morreu. Ele veio salvar aqueles que estavam destituídos da glória de Deus. Mas é necessário que nós abramos nossos lábios
nossas bocas e venhamos dizer: só o Senhor é Deus. Pai, perdoa meus pecados e minhas falhas. Onde você estiver, fale de Cristo. E se você que está me assistindo ainda não aceitou Jesus, esta é a oportunidade de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aceite a Jesus enquanto é tempo, meu amigo, enquanto estamos na caminhada. Ainda há oportunidade de nós entregar nossa vida para Jesus. Ainda há oportunidade de você largar este mundo de pecado, esse mundo de mentira, esse mundo de engodo, esse mundo terrível, entregar sua vida para Jesus. Ah, pastor, não quero saber de igreja. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus. Ah, pastor, não quero saber de pastor, de ninguém. Não estou falando de pastor, não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, não estou falando de nada disso, eu falo de Jesus. Aceite a Ele. Ah, eu já aceitei, mas não tem esse negócio, aceitou e continua no mundo fazendo aquilo que o diabo quer. Quando eu aceito a Cristo, a minha vida é transformada, a minha vida é modificada, eu sou restaurado, eu começo uma nova história, eu começo uma nova vida, e eis que tudo se fez novo. Isso é aceitar Jesus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, enfim, e por aí vai. Aquele que adorava ídolos, imagem, de escultura, não adora mais, adora só Jesus. Então é isso. Como eu faço para entrar no céu? Aceitando a Jesus hoje. Mas pastor, já morreu. Morreu por você, morreu por mim, morreu por toda a humanidade, morreu por todos, né? Mas ele é necessário que você entenda, que você aceite esta obra da cruz e você confesse a Ele os seus pecados e deixe e siga Cristo, e Ele mudará a tua vida e a tua história. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então a mensagem para você é: ainda existe oportunidade. O céu é real, o inferno também é real. O inferno também existe, mas o céu também existe. O que você quer, meu amigo? Céu ou inferno? O que você deseja? Que nesta manhã, ou tarde já, você venha fazer a sua escolha, a sua decisão. Lembrando que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não obriga ninguém. Deus deixou para o homem livre-arbítrio. Ele tem direito de escolha. Se ele quiser, Jesus ele pode escolher. Se ele não quiser, ele diz também que não quer. É livre-arbítrio. Mas todos aqueles que reconhecerem a Jesus e confessar, Ele vai perdoar os seus pecados e vai mudar a tua história. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Eu vou orar por você agora e por sua família. Talvez você fale: pastor, eu tenho a minha família, eu não sei mais o que fazer. Já preguei, já falei. Ore. Deus vai enviar alguém e vai pregar para a sua família. Pregue para outras famílias, pregue para outras pessoas. Ah, pastor, eu não consigo ganhar os meus, eu não consigo salvar os meus, eu não consigo pregar para os meus, me ajuda. Jesus vai te ajudar, tá? E você vai ganhar os seus, a sua família, os seus filhos, seus netos, seu esposo, a sua esposa, todos encontrarão a Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa.